Então, olha só, vamos dar uma olhada aí. Pesquisas demonstram que nanodispositivos baseados em movimentos de dimensões atômicas induzidos por luz poderão ter aplicações em tecnologias futuras, substituindo micromotores sem a necessidade de componentes mecânicos. Exemplo de movimento molecular induzido pela luz pode ser observado pela flexão de uma lâmina delgada de silício ligada a um polímero de azobenzeno e a um material suporte em dois comprimentos de onda conforme ilustrado na figura. Com a aplicação de luz, ocorrem reações reversíveis da cadeia do polímero que promove o movimento observado. O fenômeno de movimento molecular promovido pela incidência de luz decorre do... Então você tem duas imagens aí, beleza? Essas duas imagens é um caso de isomeria. Isomeria, que tipo de isomeria? Isomeria o quê? De cadeia, isomeria tautomeria ou isomeria cis-trans? O que vocês acham? É um caso de isomeria o quê? Cis-trans, certo? Como é que eu sei que é cis-trans? Porque eu tenho uma ligação dupla, dois radicais ligados e dois hidrogênios ligados. Então, por ali eu sei se os hidrogênios traçando um plano de simetria, né? Eu tenho aqui minha ligação dupla. Aí aqui eu tenho hidrogênio, radical e radical. Traça um planozinho de simetria. Se os hidrogênios estão do mesmo lado, eu tenho a cis. Se eles estão em lados opostos, eu passo a ter a trans. Então esse é um clássico de isomeria cis-trans. Só aproveitando para relembrar, né, também posso ter o que? Isomeria é Z quando eu não tenho hidrogênio, mas eu tenho radicais aqui ligados diferentes também. Então é isso aí, galera. Letra B, isomerização das ligações NN, né, que é a mesma coisa, que é a ligação dupla, né, aqui eu botei carbono, mas o plano de simetria aqui separando, sendo a forma cis do polímero mais compacta que a trans. Então 2, letra B, vocês estão corretos, acertaram aí. Vamos lá, número 3 aí. A hidroxilamina NH2OH é extremamente reativa em reações de substituição nucleofílica, justificando sua utilização em diversos processos. A reação de substituição nucleofílica entre o anidrido acético e a hidroxilamina está representada abaixo. Bom, ele deu aí para vocês, né, o anidrido acético, deu a hidroxilamina e deu os produtos formados, A e B. O produto A é favorecido em relação ao B por um fator de 10 elevado a 5. Em um estudo de possível substituição do uso de hidroxilamina, foram testadas moléculas de 1 a 5. Aí ele deu aí as moléculas. Dentre as moléculas testadas, qual aquelas apresentou a menor reatividade? Então ele quer aquela que reagiu menos. O que essa hidroxilamina tem que a torna tão importante para esse tipo de reação aí? Quem arrisca? Hein? Hidroxilamina. A hidroxila? Isso, a hidroxila. A hidroxila, ela vai gerar uma parte negativa na molécula e uma parte positiva também na própria molécula. Então, essa parte positiva aqui, ela vai atacar o centro da outra molécula. O oxigênio negativo e essa parte aqui positivo. Então você vai ter um ataque aqui do positivo pelo negativo e do negativo pelo positivo. Essa característica dessa molécula aqui é importante para essa reação, só que aí nas opções você vai ter que procurar a que você não consegue fazer isso. Essa posição de cargas aqui.
Porque esse positivo ataca aqui o negativo ataca aqui o positivo. Então aí você vai ter número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Qual dessas daí você acha que não é possível fazer o ataque no anhídrido acético através de um mecanismo semelhante a esse daqui? Posta aí, qual a opção? A, B, C... Professor, não entendi sua linha de raciocínio. Não? Olha só, eu tenho o anhídrido acético aqui, certo? O oxigênio, ele é mais eletronegativo, então tende a atrair mais os elétrons desses grupos aqui para ele. Então aqui eu gero um centro negativo. Aqui eu tenho o oxigênio com uma dupla ligação, o que puxa os elétrons mais para perto dele, tornando esse carboninho aqui, cada ponta dessa é um carbono positivo. A hidroxilamina também vai formar um centro positivo e um centro negativo. Então o positivo ataca o negativo e o negativo ataca o positivo. Quando isso acontecer, você vai ter aí a formação do produto A na reação de cima e também posso ter essa situação aqui. Nessa situação, o positivo vai atacar o negativo e o negativo vai atacar o positivo. Só que como a carga positiva e a carga negativa, né? Aqui todo o grupo NH2 está com a carga positiva e aqui todo o grupo OH está com a carga negativa. Aqui só o hidrogênio e aqui todo esse grupo aqui. Apesar de ter essa ligação covalente aqui, tá? Então o certo, até mais certo, seria botar aquele símbolozinho de parcial, mas tá tranquilo. Então o positivo vai atacar o negativo e o negativo ataca o positivo. Se essa molécula atacar esses centros negativos e positivos, eu formo o produto A. E se ocorrer a segunda reação, eu vou formar o produto B que vocês têm aí na lista. Ele te deu 5 opções de moléculas. Dessas 5 opções, qual que eu não consigo fazer um positivo ou um negativo desta maneira, a ponto de atacar o centro negativo e o positivo da outra molécula? Isso é uma substituição electrofílica e nucleofílica. Aonde que eu ataco? Beleza? Agora, qual que eu não consigo utilizar para isso? Qual das opções? Qual que eu não consigo fazer essa separação de carga? Melhorou? Qual seria aí a opção? Então, do número 3. Sim. Do número 3, então, qual seria a opção? Ó, a número 1, eu tenho um grupo H e um OH. É bem semelhante a isso aqui, certo? Então, desconfio que essa daí até dê para fazer. A 2, eu tenho um NH2 ligado e tenho um O também. Então, já fico desconfiado. Ah, eu não vou montar as reações para todas? Até poderia, mas você vai levar mais tempo. A 3, a mesma coisa. A 4. Espera aí, a 4 tem OH ligado? Tem H ligado? Não. Então, espera aí. Faço uma bolinha lá que pode ser essa. A 5, eu tenho um OH ligado na minha molécula. Então, já parte da possibilidade do raciocínio que dê para fazer algum tipo de ataque. Então, ele quer saber, aqui tem menor reatividade, com esse cara aqui que é o anhídrido acético. Qual que tem menor reatividade? Qual que vocês acham que não vai ter possibilidade de fazer o ataque? Nessas opções aí que você possui. A 4? A 4, isso aí, a 4. Por quê? Porque eu não tenho o H e não tenho o H ligado. Beleza? Ele quer que tenha menor, então beleza. É o número 4. Letra D de dado. Show? Tranquilo? Deu para entender, galera? Beleza aí? Sim, tranquilo. Tranquilo? Tá chegando mais gente aí.
Ótimo. Vamos lá, número 4. O petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. É um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos, de diferentes massas molares. São utilizadas técnicas de separação para obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis... Me perdi no texto aqui. Obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento. O que ocorre nesse processo? O que é um processo de craqueamento? Craqueamento é quebra de moléculas. Então o petróleo, quando vem lá do poço, ele vem misturado com uma dezena de coisas lá. O petróleo vem do poço, passa pela plataforma, aí tu já faz uma primeira separaçãozinha ali de gases mais leves, do petróleo e da água. Isso segue para a refinaria. A refinaria vai pegar esse petróleo aí que foi para ela, e o próprio gás também, e ali eles vão fazer o quê? Destilações, tratamentos, e vão tornar o petróleo comercializável. O comercializável ali é o diesel, é o gás, é o asfalto, são as frações do petróleo que vem da torre de destilação fracionada, onde eu vou separar ali, pelo meu ponto de ebulição, as minhas substâncias. Então tudo isso vem lá do poço, do fundo do petróleo, do fundo do poço com o petróleo, e passa por esse processo aí até chegar lá na torre e separar. Lá na torre de destilação eu já separo algumas frações diretamente. Então gasolina de aviação, diesel, algumas coisas. Porém, algumas moléculas maiores, se a gente for utilizar como combustível, não vai ter o efeito que a gente deseja. Então, o combustível, a gasolina, ela é comercializada, né, com índices. E alguns índices importantes é o índice que é octanagem. Então, quanto maior a quantidade de moléculas ali próximas ali dos 8 átomos de carbono, melhor é para você queimar essa gasolina no seu carro. Então, o que vai fazer numa torre de destilação fracionada? Separar. E o que depois é o grande, moléculas maiores? Eu passo por um craqueamento, vocês também podem enxergar aí, com o nome de craqueamento catalítico. Eu vou pegar essas moléculas, vou quebrá-las em moléculas menores. E aí eu posso utilizar para outros fins. E de repente, se eu fosse usar para uma combustão no carro, eu não conseguiria atingir o objetivo, ia dar problema mecânico, entupimento, alguns probleminhas aí. Então, o craqueamento é o quê? Pega uma molécula, quebra ela com catalisadores. Geralmente são utilizados catalisadores chamados eólitas. Quebra e gera moléculas menores. Então, aí na número 4, a opção é a o quê? Transformação das frações de petróleo em outras moléculas menores. Beleza? Professor, é na destilação fracionada que usa a temperatura de ebulição, né? Isso, você falou. Isso. Porque aí o que acontece? Na torre de destilação fracionada, você vem de temperaturas mais baixas no topo e temperaturas maiores no fundo. Então o que acontece? O petróleo vem e entra nessa torrezinha aí. Na parte de cima são temperaturas mais baixas, então ali em cima você separa gases mais leves. Então você separa lá, por exemplo, metano, etano, propano, butano, gases, frações que possuem menores pontos de ebulição. Eles são gases porque na nossa temperatura ambiente já é suficiente para eles estarem na forma gasosa. Então já separa por ali. Quando você vai para a parte de baixo, que são pratos, você vai para a parte de baixo, já são moléculas maiores. Quanto mais você vai descendo, maiores ainda. Até que você chega lá no fundo, você já começa a retirar ali asfalto e outras substâncias com cadeias muito grandes. Então a temperatura aumenta de cima para baixo. Na parte de baixo é a parte da maior temperatura.
Então você vai retirando nessa ordem essas frações, pelo ponto de ebulição. Então elas ficam ali. Se porventura uma molécula é 100% retirado, na primeira vez que passa, de repente, ainda tem um arraste dessa substância com ponto de ebulição menor para o prato de baixo. Mas aí, como o prato de baixo está numa temperatura maior, o que acontece? Ela vai encontrar uma temperatura mais elevada e ela ela muda de estado físico. E aí ela segue o caminho dela. Então, esse é o fluxo. Vai retirando nesse fluxo aí. Vamos lá, número 5. Número 5. Eu vou deixar para vocês também 3 minutos para vocês fazerem. Assim que der 10:06 aqui no meu relógio, vou marcar 3 minutinhos para vocês fazerem. Enquanto isso daí, vocês vão fazendo a anotação de vocês aí, anota tudo do lado da questão, as observações. Se tiver dúvida, posta aí, ó. Tô ligado aqui no chat aqui com vocês.